Boa noite, boa noite. Oi, meus amigos, meus irmãos. Que alegria. Boa noite. Boa noite, gente. Telinha, beijo, gente. Boa noite, Jó, Dene, Eliene, Bia, Livinha. Boa noite, gente. Boa noite, Beto. Boa noite, Júnior. Boa noite, Alediva. Amém. Então vamos iniciar mais um momento de reflexão. Fábio, Vana, Elci, beijo, amém, minha irmã, boa noite. Mais um momento de reflexão, né, neste sábado de Páscoa, véspera de Páscoa. E eu quero começar agradecendo Ismael, meu irmão, Ceissa, agradecendo justamente pela confiança, pela escuta, pelo acolhimento, esse tema que foi compartilhado. Eu tô falando baixo, gente, o som tá bom? Como é que tá aí pra vocês? O som tá tranquilo? Posso continuar assim? Então, agradecer a Gatão pelo tema. Nesse momento, precisamos pensar, acessar a esperança e a fé. Então, que esse momento seja um momento de refrigério para as nossas almas, né? Que os seres de luz estejam facilitando a nossa compreensão e que o nosso coração seja um terreno fértil para acolher cada palavra, que a gente entenda, que a gente se torne ensinável, de forma que as sementes encontrem um terreno propício para germinar, crescer, florescer e frutificar. Que assim seja. Então, o Gatão compartilhou comigo, né? Quando ele me convidou, eu falei, sinta aí, meu irmão, e traga, né? Pra gente se debruçar nesse tema. E assim como sempre, né? Quando a gente se coloca como porta-voz da palavra, a palavra primeiro é para mim, né? A palavra primeiro é para que eu aprenda, né? Trazendo essas reflexões que eu me debrucei ao longo desses dias. Falar de esperança e falar de fé, né, já é bastante comum na nossa caminhada enquanto espíritas. Nós já entendemos a mensagem da fé, principalmente quando nós abraçamos o espiritismo, né? Quando nós escolhemos essa doutrina, essa filosofia, essa moral e essa ciência para fundamentar a nossa vida. Nós já entendemos que a nossa esperança está em constante evolução no nosso espírito, na nossa essência. E hoje, o que eu trago para nós é um convite para a gente percorrer estradas já conhecidas, porém, olhando a paisagem por um outro ponto de vista. Um ponto de vista que não anula tudo que já sabemos, tudo que já conhecemos, mas que amplia, que me auxilia a olhar por um prisma novo para ampliar o meu olhar, para que eu veja aquilo que eu ainda não estou vendo. E quando a gente pensa na esperança e na fé, a gente precisa olhar
para a nossa vida diante das situações. A fé é prática, a esperança é prática. E aí, quando a gente olha pra gente, quando eu olho pra mim nesse momento e analiso e reflito e coloco luz, lucidez, né, trago pro racional, não tem como a gente tirar a situação que estamos vivendo, o momento que estamos vivendo, o contexto que estamos vivendo. E quando a gente olha para o nosso contexto, a gente rapidamente identifica adoecimento, morte, medo, conflitos ideológicos, crise econômica. Basta 1 minuto assistindo jornais que a gente já começa a passar mal. Só que muitos desses fenômenos sempre estiveram aí. Porém, a gente não via. Agora, parece que a gente está se dando conta de situações que até então a gente não percebia. E aí eu volto para mim novamente e me pergunto: como é que eu estou diante desse cenário aparentemente tão caótico, tão fora de controle? Como é que eu estou agindo? O que é que eu estou fazendo? Quais têm sido as minhas ações? O que é que eu estou pensando sobre esse momento? O que é que eu estou sentindo? E aí, algo que a própria doutrina nos ensina é que a gente vive o script que a gente traz. Em nenhum momento a gente pode esquecer que nós estamos vivenciando esse momento para viver as experiências que precisamos, que planejamos, que elaboramos o nosso script. E eu quero começar trazendo algumas palavras do Emmanuel, através do Chico Xavier, quando ele fala da religião dos espíritos, que ele diz o seguinte, ele já começa assim: toda crença é respeitável. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhes negue fidelidade. Não lhe negue fidelidade. Ou seja, a gente pode escolher abraçar a crença que a gente quiser. Mas quando a gente escolhe abraçar o espiritismo, a gente é convidado, a gente é convocado a ser fiel à crença que nós escolhemos. Dignifica assim a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhes a pureza e a simplicidade, para que não colabores sem perceber nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita, deve ser o teu caráter, ainda mesmo que te sintas em reajuste depois da queda. Lá na frente, Emmanuel continua: Espírita, deve ser o nome do teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates consigo mesmo. E aqui eu já entendo que, independente de qualquer contexto, independente de como a situação aparente está, o combate é comigo. O combate é sempre com a gente. Conhecendo a doutrina espírita como conhecemos, a gente entende a mensagem codificada através de Allan Kardec e a missão de Kardec no contexto do século XIX, que nasceu naquele momento, que viveu aquelas características e que traz
a revelação dos espíritos para a racionalidade. O século XIX, o século onde Kardec viveu e faz a decodificação do mundo espiritual, digamos assim, é um período onde a verdade era dita através da ciência. Então Kardec foi o responsável por trazer conhecimento, por trazer luz para os ensinamentos dos espíritos. E nesse momento, né, onde a ciência era a detentora da verdade, né, o chamado cientificismo, só se dava crédito àquilo que era dito através da ciência. Uma das características principais nesse momento era o racionalismo, ou seja, todos os fenômenos, todos os processos precisavam ser explicados logicamente através do uso da razão. Racionalidade, racional. Inclusive a nossa fé, inclusive a nossa esperança. Porém, o século XX e o século XXI, nós estamos vivenciando uma crise na ciência. Estamos vivenciando uma mudança de um paradigma científico, onde o modelo de ciência do século XIX não explica mais diversos fenômenos que nós vivenciamos. E aí nós vimos surgir a perspectiva da física quântica. Enquanto uma perspectiva da física se debruçou para o universo macro, outra perspectiva da física se debruçou para o micro, encontrando a menor unidade subatômica, que é o quanto. Entendendo que o átomo ele é muito mais feito de vazio do que de matéria. E o que é que isso tem a ver com a fé? É que esse quanto, né, o Max Planck ele revela é uma porção de energia. Ou seja, tudo que existe, tudo que nós vemos como matéria é energia condensada. E a partir desse momento do entendimento da matéria e da energia, nós começamos a entender que tudo que existe se materializa através da frequência da energia. Inclusive, né, muitos estudos recentes têm trazido a lei da atração, muitas ampliações na perspectiva da física quântica, mostrando inclusive que o que nós pensamos e sentimos movimenta o mundo energético. O meu pensamento e o meu sentimento são energias que vibram em uma determinada frequência. E a partir da frequência que eu vibro, eu acesso determinados mundos e determinadas informações. Tá? Porém, quando a gente olha para a gente, né, e quando a gente olha para esse estudo da energia, quando a gente olha essa necessidade da gente olhar para os nossos pensamentos e para as nossas emoções, a gente se depara ainda com um limite cultural grande. Vivemos a era da racionalidade, extremamente necessário para o desenvolvimento e para a evolução do planeta Terra. Só que agora a gente precisa olhar para as nossas emoções. Já alcançamos o topo da racionalidade. Porém, enquanto a humanidade caminhou para o racional, o outro polo foi tratado como nada, que são as questões emocionais. Muitas vezes a gente escuta pessoas já em adoecimento, a gente escuta assim: você não tem nada, é psicológico.
reduzindo todo o aspecto emocional, subjetivo, ao nada. E aí, como lidar com isso? Se é justamente nas situações mais difíceis, se é justamente no meu cotidiano, no dia a dia da minha vida, que o pensar e o sentir mobilizam o meu agir. E aquilo que eu penso precisa estar em concordância com o que eu sinto. Do contrário, eu estarei em baixa vibração, acessando o medo, acessando o mundo dos espíritos condizentes com essa vibração. Quando a gente olha para a necessidade de estudar o nosso campo vibracional, a nossa frequência, a frequência funciona, gente, como uma estação de rádio. Vamos imaginar que nesse momento essa transmissão fosse por rádio. Vocês só estariam aqui se acessasse a frequência. A frequência é o registro, sei lá, 100,9. Então eu acesso os fenômenos e as informações de acordo com a minha frequência, de acordo com a minha vibração. Como é que a gente vibra amor? Quando eu penso e sinto amor. E quando a gente olha pra gente diante de situações que nós já sabemos que vão acontecer. A morte, a dor, o sofrimento, a decepção, a frustração, parte da vida. E por que, diante de situações tão difíceis, algumas pessoas vivem a fé e a esperança, e outras pessoas, diante das mesmas situações, se desesperam e muitas vezes chegam até a prática do suicídio? E aí, quando a gente olha, porque umas pessoas vibram diferente, entram numa frequência e outras pessoas entram em outra frequência. Onde é que eu estou? E aí é nesse momento que a gente precisa olhar para a nossa esperança. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá na instrução dada pelos Espíritos, as instruções dos Espíritos, no capítulo 19, se diz que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Ou seja, a esperança e a caridade são consequências da fé. E o que é a esperança? É uma espera ativa da concretização da minha fé. Eu espero porque eu sei que acontecerá. E aí quando a gente pensa em caridade, né, que muitas vezes no Novo Testamento é traduzido como amor, a palavra em hebraico é tzedaká, que significa justiça. Então a fé, a esperança e a justiça andam juntos. E a fé é a mãe da esperança. E o que eu espero diante de uma situação aparentemente caótica, que eu não vejo solução? Como é que eu ajo? Agir com a esperança é justamente viver como se já fosse. Então eu não creio porque eu entendo. Eu sei. E esse eu sei
é um conjunto entre o ser racional, porque eu entendo, eu compreendo, mas que eu também sinto. E é aqui muitas vezes onde a gente se encontra dividido. Nós já avançamos muito do ponto de vista do conhecimento, do entendimento. Mas muitas vezes a nossa fé e a nossa esperança é só teórica, é conceitual. Enquanto o próprio conceito de esperança é uma espera, é uma ação. Eu ajo como se já fosse, porque eu sei e eu sinto que assim será. Desde pequena, eu sempre fui apaixonada pela Bíblia, sempre busquei entender as coisas. E a fé, entender a fé, foi um grande desafio. E aí, quando eu me deparei com essa passagem de Hebreus 11:1, eu entendi que a fé é uma certeza. E a minha certeza não é compartilhada. Hebreus 11:1 diz assim, a carta de Paulo aos Hebreus, os judeus da época. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Olha a esperança aí. E a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que eu espero. E o que eu espero? Que a situação, de uma vez por outra, se resolva. Eu espero que amanhã de manhã, quando eu acordar, não exista mais Covid, não exista mais coronavírus. Eu espero. É o que eu gostaria. Então, a esperança é a minha conduta de fé. Está na minha ação, está no que eu faço, está em como eu vivo cotidianamente. Nesse mesmo capítulo 19, quando Kardec nos ensina sobre o poder da fé, ele traz o ensinamento de Jesus lá em Mateus 17, quando o pai de um lunático, algumas versões bíblicas trazem endemoniado, clama a Jesus para que Jesus cure. Para Jesus seria mais uma cura entre tantas, mais um milagre entre tantos. Porém, tem algo aqui que chama a atenção nesse momento. O pai desse menino diz assim: eu levei meu filho para os seus discípulos, mas eles não puderam curar. E aí Jesus pede: traz o teu filho aqui. E aí Jesus tirou o demônio, o inimigo desse menino. E aí os discípulos chegam para Jesus e perguntam: mestre, por que nós não conseguimos curar? Por que nós não conseguimos fazer isso? E aí a resposta de Jesus pode ser hoje, para nós, a nossa resposta diante das situações que estamos vivendo. E aí Jesus diz: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade eu vos digo, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transformará, e nada vos será impossível. E eu fico aqui pensando como é que seria a reação dos discípulos, como é que seria a minha reação, E esse é um momento que Jesus usa
Uma palavra forte. Raça incrédula e perversa. Até quando eu estarei convosco? Raça incrédula. Eu não acho que Jesus falou isso muito mansinho, não. Raça incrédula e perversa. Até quando estarei convosco? Ou seja, até quando eu vou precisar ensinar para vocês? Até quando eu vou precisar repetir? Que é por causa da vossa incredulidade que a gente não transporta as montanhas do lugar. É por causa da nossa incredulidade que nós não vivemos o impossível. E aí, quando eu olho para a palavra fé no hebraico, significa, a palavra em hebraico é emuná, que significa agir de acordo com o que se acredita. Então, o que é a incredulidade? Não é só a não crença, porque aqui é no sentido de fé. Outras vezes Jesus falou, gente de pouca fé. É que a nossa incredulidade, muitas vezes, é quando a gente não está nessa vibração, nessa frequência, que é a coerência do que eu sinto, do que eu penso nas minhas ações. Porque se emuná é agir de acordo com o que eu acredito, está na ação. É acreditar e ser fiel ao que eu acredito. Aí, novamente, a fidelidade. E foi o que o Emmanuel nos pediu em relação à doutrina espírita. Quando Jesus destaca, nada vos será impossível, isso me recorda uma passagem da Bíblia que eu questionava demais, que é, vós sois deuses. Essa afirmativa está presente algumas vezes, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. E poucas vezes a gente vê falando sobre isso. Então, por que nada nos é impossível? O salmista responde, a Salmos 82:6. Vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Jesus, lá em João 34, diz, não está escrito na lei, vós sois deuses? Jesus ainda nos lembra. E o que é que significa isso? Significa que muitas vezes nós esquecemos quem somos nós e o que viemos fazer aqui. Muitas vezes nós não temos uma fé racional porque a gente esquece o fundamento da nossa existência. A gente esquece que nós somos centelhas divinas, que a nossa essência é divina. E é aqui que a nossa fé precisa começar a se sustentar. Se eu esqueço que nós somos espíritos, manifestações do divino na Terra, a minha fé vai ser só teórica. A minha fé vai ser só conceitual. E eu não tenho esperança no sentir. A fé e a esperança são concretizadas, são vivenciadas no nosso dia a dia. Quando a gente passa pelas experiências que nós escolhemos passar para desenvolver em nós, centelhas divinas, as características
que nós precisamos desenvolver. Kardec nos lembra, a fé necessita de uma base, porque a fé é a perfeita compreensão daquilo que se deve crer. Perfeita compreensão daquilo que se deve crer. Por isso que a nossa fé é uma fé racional. É uma fé esclarecida. Eu creio e eu sei porque eu compreendo. E eu não preciso que os meus olhos vejam, porque eu sinto. E aí, o que é que eu preciso compreender? A realidade revelada pelo Espiritismo. E que realidade revelada pelo Espiritismo é essa? Que é a base, que é quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui. Começando primeiro por quem é Deus, né? Que é o primeiro grande questionamento do Espiritismo. E aí agora a gente vai aprofundar um pouquinho nesse olhar sobre nós. Olhei para a situação, para o contexto que eu estou vivendo, porque faz parte do meu script. Eu escolhi estar na Terra encarnada nesse momento, vivendo as experiências que eu preciso viver para desenvolver em mim o que eu preciso desenvolver. E aí uma pergunta: por que eu me sinto como eu me sinto diante das situações? Por que eu não consigo mover essas montanhas? E aí, já que a fé ela é raciocinada, ela é compreendida, ela é desenvolvida. E aqui eu convido vocês para olhar de uma outra forma para essa passagem, para esse ensinamento que Jesus nos traz. Ele nos diz, se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é minúsculo, eu faço a montanha se mover. E aqui eu me deparei com um questionamento. A fé é uma energia que me move. Então eu estou falando de vibração, eu estou falando de frequência. E quando eu falo de frequência, eu falo de pensar e sentir. Porque se eu professo uma coisa com o meu racional, por mais elevado que seja a frequência, mas o que eu estou sentindo não é condizente, a frequência que vai predominar é a frequência do sentimento. Então, fé não tem nada a ver com tamanho. Quando Jesus fala aqui, ele está usando uma metáfora, uma figura de linguagem que extrapola muitas vezes o nosso olhar mais imediato. A fé não se mede, porque não se mede frequência, não se mede vibração em tamanho. A lição não é sobre tamanho da fé, porque não se tem pouca fé ou muita fé. Já que é vibração, ou eu vibro ou eu não vibro. Ou eu estou na frequência ou eu não estou. A fé não tem tamanho, a fé não tem altura. É sobre potência. A fé é sobre energia. E a minha energia, a minha vibração, se materializa no que eu faço, nas minhas ações, mas é sustentada pelo que eu penso e pelo que eu sinto. E aí quando eu pego lá, peguei um grão de mostarda, minúsculozinho. Onde está a fé? No grão, na semente. Está na potência. Quando eu pego uma semente,
eu posso enxergar só uma semente. Mas se eu olho com fé, eu já enxergo uma árvore. Eu já enxergo as flores e os frutos. Por quê? Nós temos a informação, nós temos a certeza que aquela semente tem a potência da árvore. Isso é fé. Então, no grão, na semente, toda a árvore está ali. A semente é esse vir a ser. E quando a gente olha para a fé enquanto potência, e eu olho para a semente, eu consigo pensar que é através da minha fé, da minha potência, que eu me transformo. Em mim está a potência da autotransformação. E se eu viver de acordo com a minha potência, de acordo com a minha fé, de acordo com a minha frequência, as montanhas serão transportadas. Não é o tamanho da fé, é quando eu ajo de acordo com a potência da minha essência divina. Afinal, vós sois deuses. E justamente nesses momentos que nós julgamos difíceis, a gente se afasta, esquece quem nós somos e o que estamos fazendo aqui. E aí, quando eu olho para as situações e eu vejo que eu não consigo mover as montanhas, porque muitas vezes eu não estou vivenciando essa potência, essa vibração, essa energia, essa fé, por que as montanhas continuam lá? E geralmente as interpretações, as hermenêuticas dessa passagem bíblica, por todo o cristianismo, traduz as montanhas como obstáculo. E aí eu gosto muito de judaísmo, muito. Eu sempre fui apaixonada pelo Velho Testamento. Afinal, nosso mestre Jesus veio na cultura judaica e viveu como judeu enquanto por aqui esteve. Porque só um judeu era capaz de questionar o próprio judaísmo em seu ouvido. E quando eu olho para o judaísmo, em nenhum momento montanha significa problema. Em nenhum momento montanha significa obstáculo. Muito pelo contrário. Durante todas as vivências, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a montanha sempre foi um lugar de aproximação com o divino. O lugar alto é um convite para a gente elevar o nosso olhar. Porque quanto mais alta eu estou, mais longe eu vejo. Os meus horizontes se ampliam. No monte, na montanha, a lei foi revelada. Abraão viveu a providência divina. A montanha, hoje, precisa ser transportada. A engenharia de tráfego consegue fazer caminho mais seguro nas montanhas mais íngremes. Na yoga, a gente tem uma Tadasana, que é justamente a montanha, que é a postura das posturas. É através da montanha que a gente conhece as nossas bases.
E aqui me veio o questionamento, né? Quando Jesus fala de mover as montanhas, se transportar, ele estava usando uma metáfora assim do peso e do tamanho. Mas ele não estava falando de problema. Ele não estava falando de obstáculo. Ele estava trazendo uma mensagem de que a gente consegue fazer aquilo que aparentemente é impossível. Como dar ordem através da nossa palavra para que as montanhas se movam. Foi um exemplo. E aqui eu fiquei pensando, quantas vezes eu vejo problemas que não existem? Quantas vezes eu vejo montanhas que não precisam sair de onde estão, que estão ali justamente para que eu suba, para que eu tenha uma visão mais ampla, para que eu veja de cima e para que eu me aproxime do divino. E aí, quando eu olho para essa fé racional, me veio uma outra coisa na minha cabeça. Quais obstáculos da minha vida são reais? Será que muitas vezes os meus sentimentos, as minhas emoções, diante dessa situação aparentemente caótica, realmente existem? Ou será que é uma ilusão? Porque só tem solução problemas reais. E muitas vezes a nossa fé não é racional. É como uma casa firmada na areia. Quando Jesus fala do homem prudente. O homem prudente, racional, firma a sua casa sobre a rocha. Que é o real. E o homem, o ser humano não prudente, que não usa a razão, e nesse momento aqui eu posso trazer a razão como conhecimento revelado através da doutrina espírita, constrói a sua casa, alicerça a sua fé sobre a areia. A gente precisa da razão para a gente enxergar a realidade como é. E não aquela realidade que eu imagino. Porque eu só posso viver uma fé racional se eu vejo a realidade tal qual ela é. E não o que eu penso que seja. E muitas vezes a gente está preso à maior de todas as ilusões, que é o controle. Porque a ausência de fé, gente, não é medo. O medo é uma emoção, é uma reação biológica. Ninguém vive sem medo. O medo é uma força que potencializa a ação, que é o medo que nos faz lutar ou fugir. E muitas vezes a nossa fé não é racional, porque a gente está olhando para uma realidade ilusória, construída por mim. O controle é a ausência da fé, é a antítese da fé. De forma que no meu controle a potência da semente não se manifesta. O divino em mim, o vós sois deuses, não se manifesta. Porque a fé é um ato de entrega. Eu não entendo. Eu não gostaria de estar passando pelo que eu estou passando agora. Mas eu sei e sinto que eu preciso passar.
Isso que é fé. É a certeza de que eu vou viver o que eu preciso viver, mesmo que nesse momento não entenda. E muitas vezes, diante das situações, a gente quer o controle. E aí as minhas montanhas, elas não se movem porque eu estou olhando para fora, enquanto eu precisava estar olhando para dentro. Em Efésios 5,14, Jesus diz, não, Paulo diz aos Efésios: desperta, ó tu que dormes. Qual é o nosso sono? Muitas vezes é o sono da ignorância. Ignorância no sentido de não conhecimento. Muitas vezes o nosso sono é porque a gente está preso na ilusão que nós construímos e que não é como é. Muitas vezes a gente está querendo mover as montanhas externas que nem precisam ser movidas. E muitas vezes nós estamos brigando em lutas internas que nós mesmos criamos. E aí quando eu olho para mim, diante das situações difíceis, diante dos contextos que estou vivenciando, eu pergunto, eu entrego e eu confio na certeza de que eu estou vivendo o melhor que eu poderia viver para me desenvolver? Muitas vezes não. Muitas vezes, por estar presa na ilusão do controle, eu reclamo. Muitas vezes, por estar presa na ilusão do controle, eu me culpabilizo. E aí, nesse momento aqui, eu estou longe da minha centelha divina. Nesse momento não tenho vós sois deuses. Sou eu, na minha lamúria, na minha reclamação. Muitas vezes sou eu no vitimismo, achando que o que está acontecendo comigo é porque o outro fez isso. O Espiritismo o tempo inteiro nos lembra: todas as nossas lutas são internas. Todas as nossas lutas são internas. Nada é com o outro. Nada. Sou eu comigo. Sou eu na missão de estar sempre me lembrando quem eu sou e de onde eu vim e o que eu estou fazendo aqui. E nós estamos aqui para viver esse momento. Escolhemos nós viver juntos esse momento, dando as mãos uns aos outros, entendendo que não é o momento de reclamar, não é o momento de procurar culpado, não é o momento de se vitimar, porque a gente só tem duas possibilidades: é a gente olhar para o mundo e entender que está tudo em ordem, numa fé racional, ou então é a certeza que não existe ordem nenhuma. E é aqui que Emmanuel nos convoca a sermos fiéis à doutrina que nós escolhemos, à doutrina que nós abraçamos. E uma fé racional me oportuniza a levar luz aos meus sentimentos. E aqui, gente, é um desafio recente, porque nós já estamos muito instruídos. Quantos livros a gente já não leu? A gente vive o que os livros ensinam. Dia a dia, ano a ano, a gente estuda a doutrina.
A gente procura alimentar a nossa fé. Mas muitas vezes a nossa fé é uma fé teórica. Para que a minha fé seja energia, seja vibração, seja potência, eu preciso unir o que eu penso com o meu sentimento. E as minhas montanhas ilusórias estão nas minhas emoções. Porque a gente olha para a nossa história e a gente tem uma coleção de culpados. Ah, porque minha mãe me abandonou. Aí eu me sinto carente de amor porque minha mãe me abandonou. E aí quando a gente coloca a luz, lucidez, tua mãe te abandonou o quê, criatura? Por amor, a tua mãe foi trabalhar para te sustentar. Por amor, a tua mãe abriu mão dos sonhos que ela tinha para te dar condição para que os teus sonhos se realizassem. E essa carência, essa sensação de abandono, só uma montanha ilusória, que não é real. E quantas outras situações nós nos apegamos e deixamos as nossas emoções lá. E aí a gente pensa fé, mas a gente vibra controle. A gente pensa confiança, mas eu vibro medo. E o medo, gente, é só o meu desejo de controlar. E esse é o nosso desafio nesse momento, de unir a emoção e a razão, para que os nossos atos, para que a nossa esperança seja a concretização, a vivência cotidiana do que a gente pensa e do que a gente sente. A emoção sem razão é insanidade. E a razão sem emoção é perversidade. Principalmente comigo. Então, o uso da razão nos revela o real. Eu preciso entender o real. Eu preciso entender que a vida é como é. Mesmo que eu não queira. E quando eu uso a razão para entender o real, eu vou conectar com a minha essência divina. Porque não importa a situação, eu vou lembrar, vós sois deuses. Nós somos esse grão de mostarda que trazemos a potência dos frutos que precisamos ter. Mas, para que essa semente se torne árvore, ela vai para a escuridão do terreno. É o não controlar que faz a gente germinar. É o não controlar que faz a gente viver a transformação interna. Porque o controle é o oposto da fé, não o medo. E aí, quando eu me conecto com essa minha centelha divina que está aqui, a minha energia, a minha vibração, a minha frequência vai ser a frequência do amor, da caridade, que também é filha da fé. E nesse momento, a gente se libera das ilusões. As ilusões se movem de lugar. E a gente vai cada vez mais entender que nós estamos vivendo o que nós precisamos viver, porque nós escolhemos estar aqui.
E aí eu vou repetir 2 pedacinhos do que nos lembra Emmanuel na religião dos espíritos. Espírita, deve ser o teu caráter, ainda mesmo que te sintas em reajuste depois da queda. Espírita, deve ser o teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. E vivendo essa fé, vivendo essa esperança, a gente possa ouvir a voz do Mestre nos dizendo: vai, minha filha, a tua fé te salvou. Gratidão, gente. Gratidão. Então, que durante essa semana a gente lembre quem nós somos e o que estamos fazendo aqui. E que a gente se conecte com a nossa potência e utilize a nossa fé racional. Primeiro, para a gente entender quais são as montanhas que realmente existem. E que a gente enxergue o real, tal qual ele é. E aí, sem controle, mas disposto a viver a experiência da semente que se autotransforma. E quando a semente se transforma, ela transforma toda a sua realidade. Grande beijo no coração de vocês, estou com muita saudade. Que os nossos anjos, guias, mestres e mentores espirituais estejam conosco, nos lembrando o tempo inteiro do que nós precisamos viver e que nós sejamos conduzidos em fé pelas experiências que precisamos viver para aprender as lições que precisamos aprender e assim manifestar no nosso dia a dia o divino em nós. Um grande beijo. Deus abençoe vocês. Até breve.